devido aí a um vídeo do nosso canal, trazer hoje um debate aí da mídia palmeirense, né? Mídia palestina aí, desse canal que eu gosto muito, né? O MVVC. Créditos aí ao MVVC. Eles trazem um debate aí como o Palmeiras está utilizando os jogadores da base e a venda desses jogadores e a paciência que nossa torcida tem, né? Vamos ver aqui no começo e depois nós damos nossa opinião Analisar a aí. parte da comissão técnica. Até porque eu vou resumir tudo, depois o Didé e a Bá vai falar o que eles quiserem também, e a gente vai ter um bom debate aqui junto com vocês aí. Até porque é o seguinte, cara, a gente joga muita responsabilidade no Abel Ferreira, mas a direção do Palmeiras, eu tive a informação que não foi a comissão técnica. O nosso palestra soltou essa nota dizendo que foi a comissão técnica. Porque é muito gostoso você jogar a culpa na comissão técnica. É que nem um irmão que quebra o negócio e joga a culpa no outro irmão, né? É muito fácil. Né? E não foi, cara. Eles têm uma organização onde eles acham melhor. Esse daqui, por não poder, não vamos dar muita oportunidade para ele, vamos renovar o contrato dele. Foi o que eu falei hoje e fui na contramão de vários. O nosso vídeo de hoje, da manhã, eu falei na contramão de todo mundo, cara. E eu falei exatamente o que aconteceu. Ele renovou e o Palmeiras vai emprestar, porém não vai ser com direito de compra para poder utilizar esse menino futuramente. Aconteceu algo bem semelhante com o Rafael Veiga. E o Rafael Veiga tá aí. A própria torcida não tem paciência com essa molecada da base. E a torcida cobra que coloquem os moleques da base. Mas não tem paciência com o John. O Vanderlan fez uma partida que, na minha opinião, foi ok. Criticaram o Vanderlan pra caramba, velho, no intervalo e no pós-jogo. Criticaram o Vanderlan pra caramba. E olha que o Palmeiras ganhou. E como é que a gente vai dar prioridade pra essa molecada da base, sendo que a torcida do Palmeiras não tem paciência com a molecada da base? Como é que vai fazer, cara? O próprio Abel Ferreira, ele tem um certo cuidado para colocar, porque sabe que a torcida do Palmeiras vai cobrar a molecada da base. E é uma falta de responsabilidade emocional colocar essa molecada da base para jogar, sabendo que eles vão ser torturados pela torcida do Palmeiras. Isso é fato, cara. Desculpa se alguém for contra mim, mas é fato. Inclusive eu faço parte de todo esse emaranhado aí. Eu tô falando pra mim também, tá? Eu não tô falando só pra galera que critica, não. Tô falando isso daqui pra mim. E é uma forma de eu fazer uma reflexão comigo mesmo. Então, ó, nos intervalos eu vejo a galera arrebentando com o John, arrebentando com os jogadores que entram. O Endrick, cara, já é o pior jogador do mundo pra torcida do Palmeiras. Porque ele não tá tendo uma sequência boa. E olha que tá tendo algumas oportunidades. John já não precisa mais nem entrar no time do Palmeiras, porque é o pior jogador que o Palmeiras já revelou para alguns torcedores. Cara, então eu acho que a gente tem que entender o que a gente quer da vida. A gente quer que dê oportunidade para a molecada da base, mas será que a torcida do Palmeiras está preparada e vai ter paciência para poder ver esses moleques se desenvolverem? Eles estão num processo de transição, cara. É normal, cara, a queda de rendimento dessa molecada num processo de transição. É uma questão de lógica. A molecada jogava com os meninos de 16, 17 e tá jogando com os homens barbados que muitas vezes não tem truculentos que podem dar uma cotovelada como deram no Hendrick no jogo passado, cara. Então é uma transição e essa transição tem que ter Rola paciência muita para não coisa queimar de a ego molecada da também, base. né, Zé? Assim, galera, nessa daí, o Zé tá falando toda a verdade, né? Porque minha opinião também sobre quando o Palmeiras veio aí nesse planejamento de usar a categoria de base e o Palmeiras nunca, até antes, nesse momento, né? Até começar a usar aí a categoria de base no profissional, Palmeiras, o único sucesso que teve de usar a categoria de base quando foi necessário, e só foi quando foi necessário, que foi o Wagner Love e o Edmilson quando o Palmeiras caiu a primeira vez para a segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro, né? Que subiu ali o Wagner Love e o Edmilson, que era a dupla de ataque, que veio da base. Então ali foi um ser forçado a usar. A outra vez foi o Gabriel Jesus quando o Palmeiras estava em reconstrução. Então o Palmeiras nunca teve essa de usar jogador da base, sempre buscou fora, né? Porque nunca teve uma base
com qualidade. O Palmeiras até agora, né? Até depois de 2015 aí. Então, e nossa torcida não é acostumada a usar, né, as crias da base. E aí eu vejo muito isso. É o costume que nossa torcida não tem, que nós não temos, de ter paciência com os jogadores da base. Porque na minha visão também, que nem o Zé tá falando, eu não vejo o John tão ruim que nem estão falando aí. Porque o John, pelo contra, o Abel tá usando ele numa posição primeiramente que não é a dele. Que ele, na base que eu acompanho o Palmeiras, ele joga mais de meio de campo. Então, e a bola que ele errou nesse último jogo foi de profundidade. Aquela bola, se acerta, é um bolão, né? Então, um jogador que erra, na minha visão, um jogador de meio de campo que erra uma bola daquela de profundidade, é um jogador que é diferenciado. Porque o que eu vejo no Jun é que ele precisa mais de se soltar e ter confiança. Porque tem jogadas ali, que nem naquela do contra-ataque, que ele saiu no contra-ataque que ficou só ele, o jogador, ele ficou esperando algum jogador do Palmeiras chegar para dar o passe, aí perdeu o tempo da jogada e o zagueiro tirou. Então ali foi falta de confiança, né? Porque bola eu vejo que o Júnior tem, pela jogada que eu vejo deles. Os erros que ele comete são erros naturais de todo jogador cometer. Então o que eu acho que falta no Júnior é mais confiança. E o Abel a gente não pode esperar também jogador jogar só em sua posição, porque o Abel não quer jogador assim. O Giovani, na minha opinião, ele só jogava aberto pela esquerda, pela direita, né? Que ele é esquerdo. Então ele era um ponta direita. Se botasse ele em outra posição, ele não jogava, não rendia. Eu acho que foi um dos motivos do Abel tirar ele. Do Abel não dar preferência ao Giovani. E o Endrick, muita crítica aí também em cima do Endrick, é porque eu acompanhei muito e o Endrick ele é um fenômeno na base, só que na base o Endrick não jogava que nem ele joga no Palmeiras quando ele entra no lugar do Rony. O Endrick não é aquele centroavante fixo, ele é mais um segundo atacante. E na base ele jogava de segundo atacante, pelo qual eu acompanhava dele, ele não era esse centroavante fixo não. E o potencial do Endrick, a força física sempre foi na base e a finalização. Coisas que no profissional ele não está tendo espaço, né, ali. Então, e o Endrick tem apenas 16 para 17 anos. Nós temos que entender isso, que ele vai aprender muito aí na sua carreira, né? Então vamos continuar Oi, aqui. Bah. Rola muita coisa de ego também. Às vezes um jogador experiente jogando com um moleque mais novo que joga muito mais ou que é bola pra caramba. E rola um tipo de situação como essa da cotovelada do Endrick, entre outras também. Ó, eu vou até eu não discordo aqui, de nada que você falou. Não, você já vai começar a falar, Bah. Eu vou finalizar essa enquete, que tivemos 120 votos. Você que votou e não deu like, por favor, dê o like também, que é importante, tá? Eu vou finalizar essa enquete e vou fazer a seguinte pergunta. Será que a torcida do Palmeiras está preparada para ver a transição da molecada da base, da base para o profissional? Será que vão ter paciência para isso? Essa vai ser a próxima pergunta. Pode resenhar, Bah. Fala o que você pensa sobre essa primeira parte que a gente vai falar da molecada da base versus Abel Ferreira versus direção do Palmeiras. Na verdade, Zé, eu concordo com tudo que você falou. A gente estava até conversando aqui nos bastidores. Tem muita coisa que eu vejo que, cara, é o que eu falo sempre. A torcida do Palmeiras queima muito jogador. Não tem paciência para ver, né, para ver o jogador se desenvolver, acha que ele joga muito no sub-20, vai pro profissional e vai jogar como, talvez é questão de adaptação, às vezes não se adapta como a gente espera. A gente rolou a questão lá do Endrick, leva ele pro Mundial. Cara, olha aí o moleque hoje, é banco, quando entra não desenvolve e a galera tá metendo pau no moleque, entendeu? Vindo até o Real Madrid falando coisa também, né? O Pedro Lima, a gente tava conversando, eu não venderia
Aliás, eu não emprestaria, eu renovaria e tentava utilizar ele de alguma forma, mas tentaria utilizar ele no profissional. Já tô vendo que o John, cara, o John é bola pra caramba também, um jogador bom, que tá ainda em transição, tá começando a ganhar espaço agora no profissional. A torcida não tem paciência, o pessoal tá chamando ele de bagre. Gente, o moleque não tem nem 20, 21, 22 anos, estão chamando o moleque de bagre, ele tá no começo da carreira, entendeu? Então, assim, essas coisas me irritam muito na torcida. E eu acredito que não seja só aqui. Seja em outras também, até em resenha de programas que eu participo, que rola, né, pessoas, ex-jogadores de outros times, e falam que não é só no Palmeiras. Nos outros clubes também rola essa questão de queimar jogador. E é muito complicado, porque o Abel coloca jogador, o pessoal reclama, se não coloca, reclama também. Então, assim, não tem como agradar todo mundo, né? Então, eu Então, concordo com opa, tudo que você falou, ô Zé. eu vou passar a bola pro Didé, mas eu vou fazer uma pergunta. Muita gente está falando, o Pedro Lima é melhor que o Jailson. Eu tô até vendo aqui no chat algumas pessoas falarem, cara, mas eles são posições que não são as mesmas posições. O Pedro Lima joga um pouco mais avançado, pelo menos é o que eu vejo na base quando ele joga. Ele tem várias funções dentro de campo, ele consegue trabalhar em várias funções dentro de campo, ok. Mas a função principal dele não é a volância, como o Jailson exerce dentro do Palmeiras. Então, eu acho que, será que não é mais importante, mais interessante realmente emprestar o Pedro Lima sem a opção de compra, como está sendo feito, que dessa vez, por incrível que pareça, gente, eu vou na contramão de tudo que a torcida está pensando. Eu acho que a melhor coisa que está acontecendo para o Pedro Lima é o empréstimo dele. Eu acho. A melhor coisa que está acontecendo para o Pedro Lima, para ele ganhar experiência, é o empréstimo dele. Aqui no Palmeiras, ele ia ficar esquecido, no ostracismo. Ia ser mais um jogador no banco. E talvez eles estão vendo um potencial no Pedro Lima que talvez a gente não está entendendo que eles estão conseguindo implantar. O Pedro Lima, como titular em outro clube, ele vai ganhar rodagem, assim como o Rafael Veiga ganhou. E talvez vai ser muito mais importante quando ele voltar, sendo um Ô Zé, jogador. na ausência do Veiga, hoje você coloca quem? Então, é uma questão de se pensar. Mas aí tem o. Espera aí, Bah, mas o Pedro Lima, ele não é o Veiga. Não, ele não é o Veiga, mas ele joga muito similar. Então, ele joga com o cara. Não é nem similar, eu não acho, cara. Eu Ele não tem o acho. estilo Veiga de jogar, eu acho. E eu vejo Eu, muito torcedor falando a mesma coisa que eu. eu não acho. Eu acho que o Pedro Lima tem uma outra função dentro de campo que não é semelhante ao Veiga. Não mesmo. Posso estar enganado. A minha visão de futebol pode estar totalmente errada. Mas eu não vejo o Rafael Veiga semelhante ao Pedro Lima, mas não vejo mesmo, cara. Fala aí, Didé. Primeiramente, eu queria dar uma moral para Juliana Medeiros da Silva, hashtag fechado com o Abel. Ela primeiro deu um superchat falando boa noite, avante palestra. Gambá apanhou de novo e deu uma risada meio sarcástica ali. Então, galera, assim, da minha opinião sobre o Pedro Lima, né? Eu vejo o Pedro Lima jogando muito que nem o Zé Rafael quando jogava com o Danilo. Que o Zé Rafael tinha mais liberdade para chegar à frente. Ele fez até gol mesmo dentro da área ali quando jogava com o Danilo. O Pedro Lima, ele é um jogador que nem o Zé Rafael jogava, de meia de ligação ali, como um segundo volante, que nem muitos falam, né? E o Pedro Lima, ele tem esse estilo na base. É tanto que ele é como muitos promissores jogadores do Palmeiras para o futuro. E também eu acho que a melhor opção é emprestá-lo mesmo, que nem está aí nas negociações de empréstimo para o Palmeiras para o time da Inglaterra, né, da segunda divisão da Inglaterra. Porque lá ele vai ter rodagem no Palmeiras, pela posição que ele joga, eu não vejo ele tendo oportunidade, porque já tem ali o Richard Rios, já tem o Gabriel Menino, que não perde vaga ali também no Palmeiras, tem o próprio Zé Rafael,
Já tem o Fabinho que está à frente ali, né? Só que o Fabinho é de primeiro volante, como o Zé Rafael tá jogando, e de segundo volante ali, que é a posição do Pedro Limas, na minha opinião, que é esse meio de ligação, já tem Gabriel Menino e Richard Rios, né? O Richard. Então, galera, ficar aqui por esse debate, né? Vocês aí podem assistir o restante desse debate aí no MVVC, né? Tá lá. E até a próxima, galera. Deixa aquele like aí, deixa a opinião de vocês aí sobre esse debate, como o Palmeiras utiliza sua base e a paciência que nossa torcida não tem, né? Porque não é acostumada a usar jogadores da base. Isso é coisa nova para nós. O Palmeiras usou aí uma vez perdida os jogadores da base no decorrer da sua história, né? Então até a próxima, galera. Aí. Eles trazem um debate.